É legal a gente fazer descalça, tá? Mas se tiver muito frio, também não vale a pena, pode ficar de meia, tá? Só de calçado que é ruim porque a gente não consegue sentir, né? A nossa base, que são os nossos pés. Pode ficar tranquilo em questão de imagem, tá? Quando não estiver bem enquadrado, eu vou pedir para vocês mexerem. Tá tudo ótimo, tá? Alguns movimentos eu vou fazer até para direcionar e depois eu vou só falar, tá? Eu só deveria falar, na verdade. É que eu vou sentindo no meu corpo vocês, né? E aí, então, mesmo que eu esteja fazendo junto, é só para direcionar, mas entre em contato com o que vocês estão fazendo, tá? Então, é mais importante vocês me escutarem. Então, aqui dessa distância que eu tô, vocês estão me escutando bem? Sim? Então, ótimo, tá? É mais importante me escutar do que me ver, tá? Então, vamos lá. Vamos começar olhando mesmo para os pés. A distância dos pés, quando você vê, né, esse vão que existe entre eles, cabe um pé seu, um pé que pode ser um pouquinho mais gordinho do que o seu, tá? Então, nem tão aberto, nem tão fechado, mais ou menos seguindo a linha aqui do seu quadril. E aí a gente vai soltar um pouquinho os braços, dá uma giradinha aí nos ombros, para um sentido, para o outro. E aí relaxar, soltar os braços. Vamos fechar um pouquinho os olhos, mas se ficar de olhos fechados o tempo inteiro for incômodo para você, pode abrir, fica à vontade. E leva a atenção lá para o topo da sua cabeça. Com muita gentileza, vai levando o topo da sua cabeça na direção do teto, mas sem gerar tensão no pescoço, simplesmente abrindo um pouco de espaço entre a sua cabeça e o peito, para que o pescoço encontre o lugar que lhe é devido. E aí a gente leva um pouco de atenção agora para a respiração. Como é que o ar está entrando e saindo nesse momento? Te observa do topo da cabeça até o apoio dos pés. Se você sente alguma diferença entre o seu lado direito e o seu lado esquerdo, como é que você percebe a temperatura do seu corpo, se há diferenças de temperatura entre as partes do corpo. E guarda essas informações. Aí a gente vai abrir os olhos e a gente vai esfregar um pouquinho as mãos. Eu não sei a de vocês, mas a minha de manhã é um cubinho de gelo. Até ela ficar um pouquinho mais morninha. E aí você tá lá de olhos fechados ou não, você observou seu corpo. E você vai agora colocar as mãos em alguma parte do seu corpo que tem te chamado a atenção, ou que na hora que eu falei veio à mente, tá? Você pode colocar as duas mãos numa parte só, ou você pode colocar em duas partes, uma mão em cada parte, tá? Vai lá. E só entre em contato aí com essa região que você pôs a mão, sem pensar muito, pus a mão, não, sente essa região. Com certeza, essa região ou essas regiões, elas têm um sentido para você. E aí guarda o sentido que essas regiões têm para você. E como ela tá, como é que você sentiu aí pelo toque, pelo tato. E aí a gente relaxa.
Guarda todas essas impressões, porque elas vão ser importantes no final da aula, tá? Agora a gente vai reconhecer as nossas linhas, tá? O treinamento facial que eu dou, eu sigo algumas linhas. Então a gente vai identificar agora como é que estão essas linhas. Vamos levar os braços para cima, palmas das mãos para frente, mas no seu natural, tá? Sem alongar. A sua sensação de tamanho da sua parte da frente do corpo. E aí, quando você dá uma espreguiçada, uma espichada, como é que é espichar essa parte da frente? O que espicha, o que não espicha? E aí volta. Relaxa, volta lá pro centro. Escolhe um braço para subir. Do mesmo jeito que você subiu, os dois você vai subir um só. E agora você inclina para o lado oposto a esse braço, natural também, sem forçar. E observa da mão que está lá em cima até o pé correspondente, a sensação de tamanho, de espaço, se tem alguma parte que te chama mais atenção ou não. E aí volta e faz para o outro lado, deixa a palma da mão lá para frente e inclina. Mesmo que eu não peça, vai vir uma comparação, né? Ah, um lado estava assim, esse lado estava assado. Só observa essas diferenças. Isso. Aí retorna. Deixa os joelhos destravados. Vocês entendem o que é joelhos destravados, gente? Tá? Para mim isso é um pouco relativo, porque meu joelho vai além do outro. Então... Mas para mim está dobrado. Entendi. A mesma coisa, mais ou menos, né? Porque eu tenho proxusão ligamentar, meu joelho vai para trás. Mas eu aprendi mais ou menos no curso da vida, deixar ele mais destravado, né? Tá. Então, ó, quando a gente não entende muito bem, eu gosto, isso é uma didática que eu uso, né, pra mim. Se fizer sentido pra vocês, vocês também podem usar. Pra vocês, o que é estender as pernas? Não importa, tenho projeção, eu também tenho, tá, gente? Eu tenho hiperextensão também, tá? O que pra você é estender o joelho? Lembra, o mundo da face não tem certo e não tem errado, tem o que é pra você. Então, estende os seus joelhos, o que é para você estender. E não que o médico falou para você, não, tá? Para você. Ah, aqui eu tô com os joelhos estendidos. Ótimo. Agora, imagina que você vai fazer um exercício que exige flexionamento no joelho. O que é flexionar os joelhos para você? O que é dobrar os joelhos? Ok? Destravar os joelhos está no meio do caminho desses dois. Não está nem estendido e nem fletido. Ele está destravado. Ajuda isso, gente? Tá? Então, eu vou falar bastante, destrava os joelhos. Tá? Então, com os joelhos destravados, a gente vai fazer um mergulhinho. A gente vai soltar a cabeça e ir soltando o tronco, soltando os braços, até chegar no seu limite. Não olhe para mim aqui porque eu não estou fazendo mais. E observa a sua linha posterior, tá? Como é que ela se apresentou aí. Você não está forçando, você só está observando. O que te chama mais atenção? E aí volta, vértebra por vértebra, lembrando que a cabeça é a última a chegar, tá? A gente desmonta de cima para baixo, a gente monta de baixo para cima, como um quebra-cabeça. Quando sua cabeça chegar, mantendo os joelhos destravados, você vai girar o corpo e observar como é que é torcer, como é que fica seu campo de visão, o que chama a atenção aí no teu corpo. Volta devagar e torce para o outro lado. Mesma coisa. Como é, o que te chama atenção.
e volta. Faz mais uma vez uma torção para cada lado. A torção é legal a gente repetir, para a gente perceber, porque ela tem muito conteúdo. Vai de um lado, depois volta, vai para o outro e volta para o centro. Então, a gente avaliou como é que o corpo tá e pelas linhas a gente percebeu como o corpo tá? A gente vai fazer uma autoavaliação de 0, que é nada, até 5, porque senão fica muito grande. 5 é ótimo. Como é que você percebe a sua vitalidade nesse momento? De 0 a 5, que nota vocês se dão? Se vocês puderem falar. 3, 4, 3. 3,8. 3, 4, vamos fechar em 3,5, Juliana? Tá bom? Então, 3, 3,5. Ótimo. E como a gente vai trabalhar mais os espaços mesmo, em questão de mobilidade, de flexibilidade, de 0 a 5, como é que vocês estão se sentindo agora? 4,5. 4,5? 4. 4. Ah, tá bom, esse corpinho tá. Lá no final da aula vamos ver essas notas, o que vai acontecer, tá bom? Vamos deixar os pés paralelos. E a gente vai deixar os braços pendulares. Tá? O que é um braço pendular? É um braço onde os músculos não fazem a ativação. Quem faz a ativação é a parte articular. Não quer dizer que não tenha participação de músculo, né, gente? Isso não existe. Mas eles não são os protagonistas. Para que a gente entenda bem o que é esse movimento pendular, a gente vai para um movimento mais conhecido, que é o movimento muscular. Eu vou ficar de lado. O que é o movimento muscular aqui? Tá? E a gente vai fazer. A gente controla. Sim? Isso é um movimento muscular. Tá? E aí, do movimento muscular, a gente solta. Fácil de sentir ou não? Conta pra mim, como é que é o movimento pendular para vocês? É fácil de perceber a diferença entre o muscular e o facial, porque o pendular é um movimento facial? Gente, responde para mim. Sim ou não? Sim ou não? Acho que não. Não. Mais ou menos. Mais ou menos. Pode ficar tranquilo que eu já estou acostumada com as respostas, viu? Tudo bem. Sem problema nenhum. Ótimo. Dá uma paradinha, pega na tua almofada. Coloca a almofada debaixo de um dos braços. E aí você não vai ficar apertando a almofada por enquanto. Você só vai deixar o esforço necessário para a almofada não cair, tá? E aí a gente vai fechar um pouquinho os olhos, destravar os joelhos e observar a respiração. Muito esquisito se eu pedir para vocês, respira levando o ar para a almofada. Não é esquisito. Não é esquisito. Juliana? Não sei se eu consigo, mas dá para sentir pingo almofada. Tá. Ótimo. A minha almofada, ela é muito magrinha, então eu vou dar uma dobradinha nela, tá? Então, se a sua almofada, se você sentir que ela é muito magrelinha, você dobra, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai inspirar e abrir um pouquinho o braço, um pouquinho, né? Porque senão a almofada, ela escorrega. E quando você expirar, você aperta a almofada.
tá? Na inspiração, desaperta, sem perder o contato, e na expiração, aperta. E vai no teu ritmo. Observa se pelo movimento mecânico, essa história de respirar na almofada, se fica mais presente. Se você percebe um pouquinho mais a movimentação da sua caixa torácica e do ar indo aí para o lado. Juliana que estava em dúvida, ajudou ou não, Ju? Eu sinto mais a caixa torácica também na costela. Tá ótimo. Só mais uma vez. E aí você vai deixar a respiração livre e vai deixar o braço solto, tá? A gente vai inclinar um pouquinho o corpo para um lado e um pouquinho para o outro. Como a almofada não é algo, a gente costuma fazer esse movimento com uma bolinha, que a bolinha rola. A almofada não rola. Então, o que ela vai acontecer? Ela vai descer, né? Ela vai escorregando. Quando a sua almofada estiver ali pertinho do seu punho, aí você pega a almofada e põe de novo mais debaixo do braço. E eu deixo aberta. O que você acha melhor? Entre em contato. Ah, outra coisa, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode segurar a almofada. Para mim atrapalha um pouco, mas para vocês, se vocês acham que ajuda, tá? Mas a gente observa esse escorregar da almofada, tanto no nosso tronco quanto no nosso braço, tá? Esse deslizamento suave tá chamando vários receptores faciais. E a gente está trabalhando aqui as nossas linhas laterais. Muito bom. Tira lá um pouquinho a almofada, pode deixar ela aí no chão ou em qualquer outro lugar que você queira. E aí fecha um pouquinho os olhos. Observa, o lado que estava a almofada e o outro lado que não estava a almofada, tem alguma sensação diferente? Parece mais, sei lá, mais levinho, mais leve. Mais destacado, vamos dizer assim. Talvez arredondar. Tá, ótimo. E agora faz um movimento que vocês estavam fazendo sem a almofada. Observa como é que é um lado, como é que é o outro. Deixa o seu quadril participar, deixa a cabeça participar. No movimento, vem sensação diferente? Sim. Sim. Tá mais aberto, não sei. Tá. Mais aberto o lado que estava a almofada. Ótimo. É isso aí. Muito bom, gente. O sentir, é isso, eu tô adorando. Porque quando a gente vai falar do sentir, não vem a palavra, né? Fica uma coisa meio abstrata e tá tudo certo, é isso mesmo, tá? Então, Lourdes falou, sinto que tá mais aberto. Aberto, eu faço uma ligação com espaço. Então, a gente deu estímulos faciais e vem mais leveza, uma coisa mais arredondada, um espaço. Faz sentido? Legal. A almofadinha lá? Acho que foi importante quando você falou, deixa o quadril, deixa a cabeça, também porque realmente é uma vontade, assim, sabe? Sim. Deixar não ficar muito. É um desejo, né? De não ficar muito robotizado, sabe? Isso aí. Eu vou falar um negócio só para não esquecer mesmo, que no começo de sentir os primeiros movimentos, eu sinto, assim, meu pescoço, computador o dia inteiro, e um negócio aqui. E nesse exercício eu senti que aqui tá menos, fisgando menos, assim, deu uma aliviada
dispersado, sei lá. Sim. Sim. Ah, que legal, Ju. É espaço. É espaço. A gente usa, a gente vai contendo, né? A gente vai contendo e a gente vai abrindo espaço. E às vezes a gente faz... Participando, tá? Exatamente, olha que legal. Às vezes a gente fala assim, eu vou fazer uns alongamentos, né? A gente sabe, né? Aí na hora que faz o alongamento, até melhora, mas passou 5 minutos, volta, né? Eu sempre fui encasquetada com isso, eu falava, mas por que se a gente está dando um estímulo, o aluno melhora na hora, mas não retém essa melhora? É por conta da fáscia. E você acabou de ver isso no seu corpo. Nossa, agora ó, tá mais solto e a gente nem, né, não mobilizou especificamente, né? Muito legal. Vamos passar a almofada lá para o outro lado? Eu comecei pelas linhas laterais, porque é assim, todo mundo, né, tem um lado diferente do outro. Então é legal a gente aguçar essas diferenças. A gente vai fazer a mesma coisa, de olhos abertos ou de olhos fechados, joelhos destravados, sem movimento. Eu só vou pedir para você respirar na almofada. Veja se esse lado, por ter aprendido com o outro, já foi mais fácil ou não. Exatamente, parece que aprendeu com o outro. Aprendeu com o outro. E aí a gente vai fazer mecanicamente, tá? Então, como a gente já sabe, a gente não precisa nem dobrar a almofada. A gente vai inspirar, abrir só um pouquinho, expirar e apertar a almofada. Inspira, abre um pouquinho, expira, aperta a almofada. E vai fazendo agora no teu ritmo. O legal é a gente tá aqui, né? A Estela pediu para eu fazer isso. Sem a gente perceber, a gente pode estar tensionando o outro braço. A gente pode estar tensionando o pescoço. Tensionando os dentes dentro da boca. Largando o corpo, em vez de manter o alinhamento. E tudo isso, tá? É num plano inconsciente, por quê? Porque a fáscia está te trazendo para o sentir. E a gente aprende ao longo do tempo a sair do sentir. Então o corpo ele começa a criar travas. Tá? E aí a gente vai deixar a respiração livre e escorregar de um lado para o outro. Agora que a gente já sabe que o corpo tem todo o direito de participar de forma integrada, eu posso deixar o quadril fazer o que ele quer, desde que eu esteja inclinando de um lado para o outro. A cabeça. E a gente vai deixando essa almofada escorregar mesmo. Quando tiver quase para cair, a gente volta. A fáscia, muita gente que trabalha com terapia manual, quem trabalha com terapia manual, trabalha diretamente com a fáscia. A fáscia, ela responde muito rápido a estímulos de contato. Então, os movimentos, a gente usa bastante esses instrumentos de contato. Isso. Muito bom. Pode deixar lá a almofada e te observa. Feche um pouquinho os olhos ou então só foca. Veja como é que você sente agora seu corpo, só da gente ter feito essa mobilização. E aí, de olhos abertos é melhor para você não ter tontura? Faz o movimento de novo, de um lado para o outro. Veja se está mais solto, mais leve, mais livre.
se o corpo responde mais, de uma maneira mais integrada já. Eu tô vendo, né, gente? Mas não vale só o que eu tô vendo. Ai, muito bom. Vamos voltar a pendular? Então, a gente vai começar muscular, como a gente começou. A gente vai controlar a ida, controlar a volta, controlar a ida, controlar a volta. Observe o peso dos braços. E agora larga. Só dá o estímulo e larga. Deixa. Melhorou a sensação de pendular? Melhorou. Melhorou?